Eu tenho uma tia com mania de limpeza, sabe? Ela tem pavor de sujeira. Mais do que isso, ela morre de medo das bactérias. Eu tô criando coragem pra contar pra ela que, na verdade, nós seres humanos não sobreviveríamos sem as bactérias. Eu me coço toda pra virar pra ela e falar: tia, a senhora tem mais bactérias no seu corpo do que células. Mas enquanto eu não crio essa coragem, eu vou conversar aqui com você, tá? Porque na aula de hoje nós vamos falar de micro-organismos e células. Então pensa comigo, seres vivos têm células, certo? Pode até não parecer, mas essa é uma verdade universal. Somos organismos formados de sistemas, que são compostos de órgãos. Esses órgãos são formados de tecidos, e os tecidos são compostos de células. Nós somos formados de células, um cachorro tem células, as bactérias e as amebas também têm. Um pernilongo tem células, até um feijão tem células, porque antes de ser um grão aí na sua mesa, ele foi um pé de feijão bem vivo. Então, elas merecem uma atenção especial. Apresentando as células. Não precisa ficar assustado, tá? Ver uma célula é muito mais fácil do que você imagina. Nessa lâmina aqui, eu tenho um pedacinho da casca da cebola. A cebola já foi viva, portanto, tem células. Vamos colocar a casca dela no microscópio e ampliar 200 vezes. Tcharam! Nem precisa explicar que cada compartimento desse é uma célula, né? Cada uma dessas células funciona como uma fábrica, sabia? Sim, as células têm vários setores, cada um responsável por uma função. Esses setores são formados pelas organelas. Aqui temos uma célula animal. Perceba que ela tem um núcleo no centro e dentro dele fica nosso material genético, o DNA, protegido pela famosa carioteca. É daí que vem o nome do nosso tipo de célula, eucarionte. Para fora do núcleo, temos essas organelas membranosas que desempenham funções importantíssimas, os retículos endoplasmáticos, que produzem as proteínas. O complexo de Golgi, que transporta substâncias dentro da célula, o citoesqueleto, que dá sustentação para a célula, a mitocôndria, que produz energia. Vários ribossomos, que são esses pontinhos aí, que atuam na produção de proteínas também. Todas essas organelas ficam mergulhadas em uma substância gelatinosa chamada citoplasma e envolvidas por uma fina membrana que delimita o espaço interno da célula, a membrana plasmática. Só para lembrar, as células animais e vegetais que têm núcleo organizado e protegido pela carioteca são chamadas de eucarionte. E é fácil de lembrar porque eucarionte começa com eu. Então você vai lembrar que é a sua célula, tá? E se você estiver duvidando, bora tirar a prova aqui no microscópio? Vamos usar de exemplo uma célula minha. Eu vou coletar um punhado de células da parte interna da minha bochecha, colocar nessa lâmina de vidro e para ficar mais fácil de visualizar, eu vou aplicar esse corante roxo, ok? Percebe que temos um núcleo bem definido ali, fácil de localizar? E ali no citoplasma, repara nessas leves manchinhas, são as organelas. Então olha bem nessa célula eucarionte, quantas organelas, esse núcleo bem delimitado. Agora, olha essa outra célula aí. Uai, cadê o núcleo? Cadê aquele tanto de organela? O material genético tá solto aqui no meio do citoplasma? Sim, estamos vendo uma célula procarionte, que não tem núcleo definido, organelas membranosas e nem citoesqueleto. Ainda por cima, o material genético fica solto lá dentro. É comum até encontrarmos pedaços circulares de DNA pelo citoplasma afora. Esse é o tipo celular de todas as bactérias. E por falar nelas, olha aí no microscópio. Nem dá pra ver muita coisa, porque elas são tão menores do que as células eucariontes que só vemos o formato delas mesmo. Aqui dá pra gente comparar esses dois tipos de células, bem diferentes, né? A célula tem tantas estruturas e processos que até sozinha ela consegue formar um ser vivo, acredita? São esses seres vivos que chamamos de micro-organismos unicelulares, como as bactérias e os protozoários. São tantos micro-organismos que os cientistas tiveram que criar uma classificação só para eles. Dentro do reino Monera estão as bactérias e no reino protista, as algas e os protozoários. Deixa eu te explicar melhor. No reino Monera estão os seres unicelulares formados por células procariontes, como as bactérias, as cianobactérias, popularmente conhecidas como algas azuis, e as árqueas,
Bactérias muito resistentes a diferentes ambientes, como ambientes ácidos ou ambientes muito quentes, ou até aqueles que têm substâncias tóxicas. Pensa numa bactéria resistente. Já no reino protista ou protoctista, estão os organismos com células eucariontes que podem ter uma ou muitas células. Eles produzem o próprio alimento, como fazem as algas, ou recebem o alimento de fontes externas, como os protozoários. Mas por que eu tenho que aprender esse tanto de termo, professora? Eucarionte, procarionte, monera, protista... Gente, eu não exagerei no início da aula quando eu disse que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células, e muitas delas trazem benefícios pra gente. Por exemplo, não existiria iogurte, porque para fazer iogurte precisamos fermentar o leite com a ajuda de bactérias chamadas lactobacilos. Outra coisa, sabia que durante muitos anos a produção de insulina para diabéticos era feita a partir da extração dessa substância do pâncreas de porcos? Isso aconteceu até que descobriram uma bactéria geneticamente modificada que podia produzir insulina. Já pensou no papel ecológico das bactérias? Imagina se elas não existissem para atuar no processo de decomposição. Que catástrofe! Quanta coisa a gente viu na aula de hoje, né? Agora você já sabe que existem células procariontes e eucariontes e que elas são diferentes entre si por causa dos arranjos do núcleo e das organelas membranosas. Sabe também que as células procariontes estão presentes apenas nas bactérias, enquanto as eucariontes formam as plantas e os animais. Ah, e não vamos esquecer que existem micro-organismos eucariontes também, os protozoários. Cuidado para não confundir com a bactéria, hein? Vamos lá, ó. Bactéria é do reino Monera e protozoário do reino protista. Ufa, quanta coisa, né? Eu acho até melhor você assistir a esse vídeo de novo, tá? A gente se vê na próxima aula. Tchau!